Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. Hoje recebemos aqui Maria Amélia Machado Marcondes de Oliveira, mais conhecida como vereadora Maria Amélia do PSDB. Maria Amélia, muito prazer, obrigado por aceitar participar de mais um Espaço Parlamentar. Márcio, eu que agradeço, né, sempre esse acolhimento de vocês, esse carinho que você tem com todos os vereadores, e eu fico muito feliz em poder estar aqui e prestar essa entrevista. Vamos começar falando um pouco a respeito dos últimos 4 meses, já que é a proposta desse programa quadrimestral. Como tem sido esses últimos 4 meses de trabalho? Dá um panorama geral para a gente, porque depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Sim, os trabalhos eles são intensos, diários, né? A gente passou pelo momento aí de descanso, né? De Natal, Ano Novo, mas a gente já volta a janeiro a todo vapor e na retomada da sessão já começa também com mais e mais trabalhos. E é isso, a gente não para um minuto. E como tem sido nesses últimos 4 meses, vereador, a gente sabe que no contexto da Câmara Municipal existe muito debate, muito conflito, muitas divergências e, de repente, de um tempo para outro, o relacionamento dos próprios pares acaba ou melhorando ou piorando. Como tem sido para você nesses últimos 4 meses? Olha, eu sinto que a sessão ela é calorosa, mas depois que acaba a sessão, tudo flui, a gente dialoga bem, transita bem com todos os vereadores. E a tendência uns falam que é piorar, e eu estou no meu primeiro mandato, então não sei como é, porque o ano que vem, ano de eleição, eles acham que isso piora, né? E eu percebi por essa última sessão, né, que nós tivemos, que foi bem quente, né? Mas que a gente se saiu bem e a gente flui. E depois que acaba, tudo acontece normalmente, como se nada ali dentro tivesse acontecido. Então, isso é bacana neste ponto. Vereadora, falando um pouco do seu trabalho agora, uma das questões que a gente vê muito você tratar na sessão constantemente é a respeito de algumas obras, uma delas lá no Córrego Seco do Jardim Luiza. Fala um pouco, contextualiza um pouco para a gente como está aquela situação. Muito bacana. Ali no Jardim Luiza, desde que eu cheguei em 2021, nós já nos deparamos com uma enchente gravíssima. A água inundou várias casas, as pessoas tiveram que sair de bote, de caiaque. Foi bem chato, bem feio mesmo, né? E aí eu conheci a dona Cida, que é uma moradora lá do bairro, que é uma pessoa que anota no seu caderninho todas as conversas, todas as chuvas, ela fotografa, ela registra. E ela veio buscar o prefeito em 2018 para conversar, e depois ela continuou procurando pelas chuvas que vieram, e em 2021 eu a conheci e comecei a ir junto com ela, né? A colocá-la mais vezes para conversar com o prefeito, a também fazer visitas rotineiras lá, principalmente nas épocas de chuva. E aí a gente foi participando de todos os movimentos para que a obra desse seu início. E este ano, graças a Deus, ela conquistou, eu falo que é uma conquista da dona Cida, porque como ela disse até mesmo no dia da abertura, né, do início das obras, ela citou que o prefeito disse a ela: não tenho nada previsto para lá. Ele foi muito sincero. Mas depois, com todas as nossas insistências, alguns outros vereadores também fazendo as indicações para levar a melhoria até o Jardim Luiza, ela alcançou esse objetivo. Então, assim, mérito de dona Cida, né, em parceria com esta vereadora, e o prefeito, obviamente, que abraçou e viu que realmente era necessário. Então, são várias casas, geralmente ali a Guaporé, a Rua Guaporé, a Iracema, e tem a outra rua que é do Colégio CEP também, e um condomínio que está ali ao lado, que o Vanderlei, que sempre chamou a gente também. Que eu morei lá, inclusive. Você morou lá? Então, bem grave, né? Inclusive, que é a Rua Irajá, né? Que Irajá, isso mesmo, a Rua Irajá. E aí chegou a cair muro 2 vezes,
afundar o estacionamento, porque antigamente não tinha essa questão ambiental com tanto zelo, né? Hoje, para se construir um prédio, minimamente 30 metros distante de um córrego, né? De 15 a 30 metros. E o estacionamento do prédio foi construído em cima do córrego. Então, ali, com a chuva, isso veio afundar. E, enfim, eles passam vários problemas ali. E aí a obra iniciou. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar junto, de poder colaborar com tudo isso. Coloquei na tribuna, né, também mostrei um vídeo de todos os processos, de todas as visitas que nós fizemos lá. Não é só a dona Cida, tem a Luciana também que colabora, tem o Alexandre, tem o seu José, seu Pedro, dona Albertina. Eu fiz amizade com a Andréia, o Carlos, com muita gente ali. Então, acho muito bacana a gente estar ao lado da população nesse momento, né? E agora é um momento feliz, porque a obra chegou, a Duela é gigantesca, cabe, acho que é da sua altura, mais que alto que você, Márcio. Você é mais alto que o Dude? Não, o Dude é mais alto que eu. Ah, então, é mais alto que o Dude, então você imagina. Cabe, assim, um carro passa tranquilamente pela largura, né, da Duela. Acho que, se eu não me engano, ela é 5 por 5. Então, sai de 2,5 por 2,5 para 5 para 5. E a de 2,5 vai continuar também. Então, assim, é um momento muito feliz para a comunidade. A gente espera aí que até o momento das chuvas tudo esteja pronto, né? Você que esteve mais próximo dos engenheiros e todos relacionados a essa obra, você tem informação de que, de fato, essa obra for concluída com sucesso, não haveria mais aquele transtorno de antigamente, seria mais ou menos por isso? Sim, sim, a gente tem um contato com o Maranhão, que é o responsável pela empresa, e também o Elton, que é muito bacana isso, porque ele é um engenheiro de Jacareí contratado pela empresa, que é de Praia Grande. Então, além de vir a empresa, eles contratam as pessoas de Jacareí, porque, né, trazem alguns operários de Praia Grande, que são os mais de confiança, acredito eu, mas a maioria dos contratados são de Jacareí. Então, além de tudo isso, ainda abre oportunidades de emprego para muita gente. Perfeito. Ainda falando daquela região, queria que você comentasse de outro assunto que frequentemente você trata nas sessões ordinárias e também pelos seus meios de divulgação, que é a Casa do Médico e o Sabajal. Comenta para a gente dessa situação, vereador. Isso é muito legal. Também em 2021, eu fui chamada pelo seu Zé Casimiro, que mora ali na Tupinambás, pertinho do Colégio Atenas, inclusive a Mariana também, do Colégio Atenas. Quero mandar um abraço para você, Mariana, depois eu te mando todo o relatório. Já saiu o decreto, que eu até vou ler aqui o número, que eu não sou boa. O decreto 783 de 2023. Então, nós estamos desde 2021, por meio do Orlando, que é o meu assessor. Nós estivemos na casa do seu Dito Maria, que é o tio dele, já passou por esta casa também. E vendo aquele espaço do Sabajal, um espaço cheio de mato, é uma casa que foi invadida, que tinha um espaço, era uma biblioteca. São várias histórias, né, do bairro. Só que a Associação Moradores de Bairro, ela perdeu-se um pouco o estímulo, né? O seu Dito entregou os documentos e acabou se perdendo. E ficou um espaço abandonado. Então, ali ficou um espaço ocioso, feio, né? Que as crianças não podiam mais brincar no parque porque o mato era alto, a casa estava sem janela, já sem telhado, levaram tudo. Era um ambiente muito propício para tráfico, também pessoas que iam para usar drogas mesmo. E aí a gente chegou, pediu a limpeza. Na época a Claude já se sensibilizou, foi lá, pediu, limpou. Lá tem uma quadra. E a gente olhando aquilo e fazendo as visitas que nós fizemos nas UBSs, percebemos que ali daria uma excelente UBS. Então, já fizemos essa sugestão lá em 2021. Mas aí foi tramitando todo o processo de achar essa documentação, com quem estava, porque, né? Aí a gente contou com a Mariana e com a Moira, que são as procuradoras do município, levamos para o prefeito, e eis que chega o decreto esse ano já, que já está no poder da prefeitura. A prefeitura pode já fazer as benfeitorias no local.
E aí a gente aguarda, né? Fizemos essa sugestão, sabemos que o investimento é alto, mas que livraria muito a UBS do Jardim das Indústrias e colaboraria com os moradores, Jardim Luiza, Jardim Primavera, Califórnia, Jardim Marcondes, já divide um pouco a população. Inclusive ali, pode ser até o pessoal que, uma parte do Vila Branca, né? E aí a gente fez a sugestão, estamos reforçando nossa indicação agora, por meio de ofício, mas a gente aguarda que dê tudo certo. E a Casa dos Médicos foi outra coisa muito bacana também, que nós tivemos uma reunião com a Maristela. A princípio, Maristela é presidente, para quem não conhece, Maristela Prílipes, ela é presidente da Associação dos Diabéticos de Jacareí. Inclusive, é uma associação muito bem conceituada, que representa muito bem o Vale do Paraíba, inclusive, apesar de ser de Jacareí, mas ela é uma referência para as outras associações. Inclusive, vira e mexe, ela está por aqui com a gente também. Exatamente. Então, a Maristela, ela é uma guerrida, ela vai à frente mesmo, e a gente me sensibilizei, falei, vamos sim buscar um espaço, e fomos buscando espaço. Eis que a Valéria, minha assessora, dá a ideia, Amélia, a Casa dos Médicos está parada, ninguém está se movimentando, o Celso está envolvido, o Celso Abraão, né? Aí o Sutilo e tal, vamos ver o que a gente consegue, vamos. E aí sentamos com o Dude, que o Dude também começou a se interessar, porque ela havia procurado ele, vamos atrás, vamos. Fomos atrás do Sutilo, negociamos tudo, eis que ele fala, não, pode dar prosseguimento que eu devolvo, eu não quero mais, também os associados não querem mais, a diretoria não quer mais cuidar daquele espaço, que só dá trabalho, com a pandemia eles fecharam e não reabriram. E ficou também outro lugar ocioso, com mato crescendo, com gente entrando, fazendo os pequenos furtos, né? E aí o Sutilo gentilmente deu sim pra gente. Então foi assim uma vitória gigante minha e do Dude, porque nada mais, nada menos, são 2 milhões que se devolve ao município, né? Um prédio super valioso e valorizado numa região que fica ali no Flórida, na Pensilvânia, e a gente fica muito feliz por essas conquistas, né? Porque não é fácil, várias pessoas tentaram, né? E aí a gente tramitou, a gente foi na casa do Sutilo, a gente foi no cartório para fazer os registros para ele, porque ele não podia, a gente foi atrás da procuradora, fomos com o Isaías. Então, esse exercício, esse movimentar, é bem bacana, é moroso, mas que no final, feliz, né? E também voltou já para esta casa, já se tornou lei e passa a ser do município. E agora a gente está na expectativa, né? Já enviei um ofício para a Claude para pedir a limpeza, já está limpo. Agora a gente precisa ver a questão interna, porque ficou bem judiado. E a intenção era colocar 4 associações ali dentro, e uma delas é a Associação dos Diabéticos. Então a gente fica muito feliz por isso, por essa conquista. Perfeito. Maria Amélia, vamos trocar um pouco de assunto agora. Vamos. Sem querer causar polêmica, mas aproveitando que você está de rosa, vamos falar de Procuradoria da Mulher. Sim. A gente sabe não, eu vou colocar só eu nesse caso, eu sei desde que você entrou nesse mandato, que você, juntamente com a vereadora Sônia, as 2 únicas mulheres presentes, né, no plenário, são as principais responsáveis por alavancar esse órgão interno, em que em alguns momentos acaba se tornando externo. Sim. E que fez diversas atividades nos últimos 3 anos, vamos colocar mais ou menos nessa situação. Contextualiza para a gente isso e coloca também quais as atividades principais que você acha que a Procuradoria da Mulher auxiliou nos direitos da mulher. Sim, nós temos um trabalho árduo. A princípio nós nos unimos aqui nesta casa, junto com o jurídico da casa, na pessoa da doutora Mirta também, e da assessora do Luiz Flávio, a Solange. Nós mudamos todo o decreto, né, que tinha desse movimento dentro da casa, que foi feito a toque de caixa para existir, né, para estar contemplado essa procuradoria, e nós fomos estudando e conseguimos colocar para valer realmente no final de 2022, né? Então foi um momento de muito estudo,
fizemos já 2 caminhadas, a primeira com todo o apoio da TV, com todo o apoio da Secretaria de Esportes, com todo o apoio da Prefeitura, e para dar uma cara nova à Procuradoria da Mulher e dizer que ela está aqui de portas abertas para ouvir também as mulheres, mas o foco principal é trazer para a Câmara e por meio, talvez, até mesmo da TV, eu sei que você sempre está disposto a nos auxiliar nesse sentido, pessoas que possam estar alertando sobre o combate a essas violências. E este é o nosso papel fundamental, de trazer, proporcionar palestras, seminários, fóruns, estar junto diretamente com a Família Segura, com o pessoal da assistência social. Então, essas interfaces são muito importantes. E saber que aqui a mulher também tem mais um canal para ser ouvida, né? E a gente buscar o direcionamento. Uma das principais questões é a gente provocar toda hora o executivo para a criação da rede protetiva da mulher, porque nós já temos no nosso município a rede protetiva da criança e do adolescente, e agora nós precisamos dessa rede. E eu fico muito feliz porque isso já está sendo articulado. Em breve nós teremos boas notícias, né? Então a gente faz essa cobrança também junto ao executivo para que isso se firme dentro do nosso município, que é o apoio geral a todas as mulheres, né, da nossa cidade, porque a gente vê aí 4 mulheres sendo assassinadas diariamente. E a violência ela começa com um simples carinha feia, um mostrar de língua, um xingamento de sua burra, sabe? Umas coisas, palavras que mulheres não precisavam ouvir, né? E começa nesses tratos, né? A violência dentro, a violência com o namoro, as meninas demoram muito para perceber o tipo de violência que elas estão sofrendo. Hoje mesmo eu estava olhando lá o termômetro, né? Que a gente publicou já e que tem esse termômetro lá na Família Segura também, onde mostra os sinais, né, de violência. Então, o momento nosso aqui como procuradora é levar essa informação, né, e estar atenta aos sinais que são colocados dentro dessa casa para que a gente possa, juntas, levantar as bandeiras em defesa das mulheres. Vereadora, já que você tocou no assunto em relação às ações do Executivo sobre este caso, é inevitável não perguntar também como está funcionando as relações interpessoais sua e, é claro, da vereadora Sônia, dentro de um ambiente em que a maioria são vereadores, são homens, né? Como que você tem tratado essa situação, como você tem visto isso? Explica pra gente como acontece. Olha, eu e Sônia somos as únicas mulheres. Apesar da Sônia não querer se envolver na procuradoria, né, porque ela tem uma causa que realmente exige muito dela, é um cansaço, a gente vê a exaustão que é, estando ao lado, né, a gente percebe isso, é uma causa nobre, é uma causa que só ela que faz, né, junto com as ONGs na nossa cidade, mas ela é a pessoa que está representando todo mundo. Então, dentro da procuradoria, ela não atua. Porém, dentro da casa, nós duas como mulheres, é um cenário bem complexo. Eu digo que muitas vezes, eu tenho falado isso na tribuna, já é a segunda vez, que a mulher, para ser ouvida, ela precisa falar 10 vezes para que ela seja ouvida pelo menos uma. Isso é muito triste, né? E a gente precisa ser respeitada, né? E a gente sabe, a gente fala alguma coisa, eles já muitas vezes entram em questões mais ferrenhas, enquanto com o homem não, sabe? Passa despercebido, não entra no enfrentamento para não gerar polêmica. Eu percebo que às vezes, né, eu não me fragilizo, não percebo que eu me fragilizo não. Mas tem situações que depois você para perceber, as próprias pessoas da casa vão se compadecer. Mas espera aí, poxa, eu não me vitimizei nisso. Mas as pessoas me vimitizaram e falaram, poxa, isso foi muito agressivo, né? Olha a maneira com que fala, para que falar dessa maneira? É um machismo imperando. Então, assim, tem coisas que você percebe, é eu que estou na procuradoria e não percebo. Talvez por não querer me vitimizar, mas é necessário que as pessoas estão percebendo. Então, esse é um papel legal da procuradoria. Acho que não preciso toda hora ficar me lamentando, mas que as pessoas percebam
como ocorrem as coisas aqui dentro. Então, é desagradável, né? É desagradável para quem pratica, porque as pessoas estão de olho, né? É o Big Brother. O Brasil está vendo, o Jacareí está vendo, né? Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de outro tema que, inclusive, você foi uma das vereadoras que pegou para si, praticamente, e, na medida do possível, acabou tocando, que é o Doa Jacareí. Inclusive, a TV Câmara Jacareí também participa da divulgação, que é amanhã, inclusive, lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 5 de maio, ele vai ser reprisado por várias vezes, mas amanhã, no dia 6, acontece mais um Doa Jacareí. Fala pra gente quais têm sido os benefícios deste programa para nossa cidade. Tem dado certo desde a mudança para cá? Como que tá? Ai, Márcio, olha, foi assim, a campanha maravilhosa e a melhor de todas, assim, que a gente coloca a mão, é palpável, sabe? Que a gente consegue olhar e que deu bons frutos, né? Tem dado bons frutos. Eu fico encantada porque foi uma, como eu disse, acho que já em outros programas, foi uma cutucada até mesmo do Orlando, né? Meu assessor. Vamos trazer o Hemocentro para Jacareí. Mas daí, conhecendo toda a estrutura, a gente viu que não era possível trazer um Hemocentro para Jacareí. Porém, nós temos uma representatividade junto ao Hemocentro São José dos Campos. Quero dar o meu abraço aí aos parceiros do Hemocentro, né, na pessoa do Paulo, Dr. Marcelo, que sempre é muito solícito às nossas... nos atende, né, com muita rapidez e muita gentileza. E aí fizemos uma reunião, fomos até o Hemocentro, conhecemos o Hemocentro e vimos que era bem complexo mesmo trazer o Hemocentro. Mas Jacareí, ele representa 15% de todas as doações para o núcleo do Hemocentro São José. E aí eles aceitaram esse desafio, em parceria com a Secretaria de Saúde. Nós acertamos a data e depois o nosso amigo Edinho Guedes veio e falou, olha, eu já tinha dado um nome para isso, porque era um projeto só de novembro, que é o mês que celebra lá os doadores, né? As pessoas que fazem essa doação. E eu falei, bom, para mim não tem problema nenhum, eu não tenho eu quero beneficiar tanto quem vai receber e quanto quem quer doar o sangue, né? Trazer esse espaço para que as pessoas tenham facilidade. Então, para mim, pode, de qualquer forma, usar o nome Doa Jacareí, que foi uma ideia na época do Edinho Guedes. Então, também meu abraço, Edinho, obrigada por sempre pela parceria. E aí fechamos e ficou Doa Jacareí, e eu venho insistentemente, né, pedindo a eles. Nós tivemos a primeira edição em novembro de 2021, aí de janeiro em diante até novembro de 2022, todos os meses. Este ano eles pediram um intervalo de um mês, porque mesmo o número tendo sido legal, a equipe ainda não estava muito preparada para estar todo primeiro sábado. Então nós fizemos uma adequação, aceitamos a sugestão, não queremos diminuir, mas infelizmente tivemos que fazer isso esse ano. Até julho está previsto a cada mês ímpar. Então agora maio, a próxima em julho. E aí nós vamos agora conversar, na segunda-feira nós já temos uma reunião lá no Hemocentro para acertar como vai ser o segundo semestre. Mas eu já fico muito feliz porque muitas pessoas têm ido, é muito tranquilo. Você que ainda não participou, ainda que não é doador, faça a sua doação. Essa é uma forma de fazer uma entrega de amor ao próximo. Você doando o seu sangue, você pode salvar até 3 vidas. Então é bem interessante, é um movimento que eu venho para esta casa em defesa da vida e das famílias, e isso é uma campanha que me alegra e me satisfaz, né? Que ótimo. Maria Amélia, já que a gente está falando de saúde, agora não vamos falar de uma coisa tão feliz assim. Queria saber a respeito da sua opinião sobre a questão da saúde na cidade. A gente ouve de vários vereadores, até mesmo você coloca algumas situações que têm ocorrido em Jacareí, principalmente a demora de atendimento nas UPAs, em algumas situações específicas na Santa Casa ocorrem. Dá um panorama para a gente, como que você tem fiscalizado essa situação, o que você tem enxergado diante desses casos? Márcio, a saúde é um desafio imenso. Então, eu percebo, tenho feito caminhar dentro do SUS, né?
Tenho ido pelo posto de saúde e acompanhando o atendimento. Tenho levado minhas filhas, quando necessário, levo para a UPA também, para sentir como é este atendimento. As pessoas falam, mas você é vereadora, não dá para comparar, porque, né? De manhã eu posso até falar que sim, porque as pessoas me conhecem, mas à noite eu vou sem uniforme, com máscara, cabelo amarrado, então assim, poucos percebem quem é a vereadora, entende? E eu também não sou ainda tão, né, talvez, não sei como é que é isso, essa visão das pessoas. Mas não é por este motivo, porque enquanto a minha filha é criança eu tenho que entrar junto, mas também fui com meu sobrinho, que tem 27 anos, fui acompanhá-lo e eu preferi à noite, porque já sabendo que é mais fácil chegar até a UPA. Nós temos um desafio porque nós temos a Santa Casa, que dá todo o suporte para a Prefeitura de Jacareí. Ela é 100% SUS, né? Ela não atende mais, até a gente está fazendo um movimento para que ela volte a atender particular, porque precisa gerar também um financeiro melhor para a Santa Casa, e talvez isso possa ajudar. A Santa Casa melhorou, puxa vida, eu vou falar 70%, 80% do que era, dessa atitude do Isaías, ter tirado o pronto atendimento de lá e levado para a UPA. Isso a gente zerou talvez muito mais reclamações. Existem reclamações? Existe. Mas pelo percentual de atendimento, hoje a UPA está atendendo cerca de 23 mil pessoas por mês. E aí é que as pessoas não fazem essa conta, só vê o lado ruim. E como é a gente conseguir fazer? É muita... Eu estava pensando nisso e você fez a pergunta. A gente ir para o local de atendimento público com o coração aberto. Porque, pensa, eu atender quantas mil pessoas por dia e cada uma com suas dores, e como é esse atendimento? Via médico ou também os enfermeiros, o atendente... Porque todo mundo tem seu lado ruim, seu lado, como diz, seu lado sombra, né? Que não está naquele dia bom. Mas a gente tentar ir com um espírito melhor para este ambiente, porque a gente já vai fragilizado, mas a gente poder buscar, saber que nós seremos atendidos de forma, por meio dos impostos que nós pagamos, receber um atendimento gratuito, né? Isso já está pago na conta. Mas, em contrapartida, a gente percebe quando eu levo minha mãe a um hospital particular, que é pelo convênio, ou até mesmo umas filhas quando vão a um outro hospital aqui da cidade, minimamente o total do atendimento de 4 a 5 horas. Para um público de não ter 20, 30 pessoas para ser atendido. E quantas pessoas nós temos na UPA? Então, eu fico pensando assim, nós precisamos de mais UPA. E da onde nós vamos tirar esse dinheiro para mais UPA? Nós precisamos. Eu penso assim, Márcio, uma UPA na região leste, que atenderia a Cidade de Salvador, Novo Amanhecer, Santa Marina, né, aquela região de lá, e uma na Zona Oeste, que lá para o lado do Esperança, Nova Jacareí, porque atende também aquela região que é uma região muito populosa, né? E que livraria muito a UPA também aqui, ajudaria, né? A gente descentralizar, porque, olha, me dói o coração ver as pessoas vindo, sofrendo, né? Tendo que voltar para casa de madrugada, é longe. E perceba, quem tem condições de ir para a UPA do Parque Meia Lua, ela é muito mais tranquila. É que lá é um atendimento, por exemplo, se for ortopédico, não adianta ir lá. Se for Covid, sintomas de gripe, também não adianta ir lá. Então, a gente precisa aprender através do Feste Cidadão, para quem tem essa habilidade, jovens, né, ou até mesmo adultos que já têm condições de baixar o aplicativo, escreve-se FAST, F-A-S-T, FAST Cidadão, se pronuncia Feste Cidadão, e você baixando esse aplicativo, você consegue saber quantas pessoas estão no atendimento, quantos médicos estão atendendo, como está a fila de espera. Então você já evita ir, a não ser que seja algo grave, que não tenha como. Mas chegando lá, se for grave, você já pega a pulseirinha vermelha e já vai adiante, né? Agora, como que eu posso dizer? É triste, mas não é só Jacareí. Isso eu quero deixar bem claro, não é só Jacareí. Enquanto o poder público nacional não revisar
até mesmo a tabela SUS, que a gente sempre bate nessa tecla, a gente vai ter uma saúde bem cruel, tá? Nesse sentido. Mas o esforço, isso eu posso dizer com toda a propriedade, eles não medem esforço para melhorar. Não tem medido esforços não para melhorar. É que são os desafios mesmo, diário, e as lutas são diárias. E a gente contar com os investimentos para que isso, minimamente na nossa cidade, a gente, quem sabe, consiga um hospital regional, né, que esteja aqui, porque a gente atende Santa Branca, a gente atende Igaratá, aqui na Santa Casa, né? Então, a fila cross, que depende do estado, não depende de nós. Então, assim, um infartado, uma pessoa que está com uma trombose, uma pessoa que está ou foi diagnosticada com câncer, ela precisa entrar numa fila, que chama essa fila cross, e é o cross que puxa, é o estado que puxa e direciona para os hospitais, seja São Francisco, seja Santa Casa, seja Taubaté, Pio XII, em São José, e assim por diante. Então, acho que a gente tem muito que avançar. Vereadora, vamos falar um pouco de infraestrutura agora, a respeito das suas andanças de fiscalização. Com certeza você está ciente, provavelmente você estava presente na inauguração da Praça do Jardim Vera Lúcia. Ah, sim. Inclusive, bem próximo onde a gente está falando logo agora, o Jardim Luiza, né? Isso. Se pegar um pouco à direita e reto ali, você acaba caindo lá. Houve uma reforma total, era um lugar que, curiosamente, eu também conheço bem, porque agora eu moro ali também, então a gente está falando lá, os dois lugares onde eu morei. E tinha diversas árvores, a gente percebe que o Executivo Municipal passou ali toda uma situação de grama, né? Colocou grama, Isso. colocou a parte da ciclovia. Você esteve presente, imagino eu, na inauguração. Eu queria que você falasse como você enxergou essa reforma, o que isso vai beneficiar a população daquele entorno. Olha, então, para as pessoas de Jacareí perceberem o quanto o trabalho da gente demora a aparecer, né? Então, assim, em 2021 também fui procurada pelo Ailton e pela Sônia, que são moradores ali de frente com a praça, para eu olhar a situação. E aí eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? E aí eu fazia as propostas, precisava fazer a limpeza, a gente conseguia a limpeza, cortava o mato, mas a praça é uma praça, estava escura, assim, estava feia, não estava uma praça bonita. Alguns moradores tentando cuidar, mas plantando, por exemplo, plantaram abacate na praça. Abacate cai na cabeça e machuca. Plantaram cana, plantaram, enfim, coisas que não combinam com praça. E aí foi ficando bonito de um lado, do outro lado foi ficando desagradável. E aí eu encontrei uma solução o ano passado, né? Falei, eu vou nominar essa praça, fazer homenagem a alguém, né? E aí a gente destinar uma emenda para ver o que a gente consegue. Levei a Cláudia falou, não, se você destinar a emenda, aqui vai ficar em tanto, destina uma parte da sua emenda aí que eu consigo fazer. Aí falei com o Sazak, Sazak, está muito alto para mim, você pode ir comigo? Podemos. E aí nessa tratativa, infelizmente, falece o querido Dionísio Ottoboni. E aí eu falei, poxa, não o que eu esperasse, né? Dona Sidney, todo o meu amor, todo o meu carinho, né, por todos vocês. E aí eu falei, pronto, tá aí uma ótima homenagem, né, vai deixar uma história marcante. Foi uma pessoa incrível, né, vereador da casa, vice-prefeito, farmacêutico, foi uma pessoa muito atuante na nossa cidade e a praça não tinha nome. E aí eu falei, pronto, uniu tudo que a gente precisava. E aí começou as tratativas, deu certo, destinamos a emenda. A Cláudia falou, eu consigo fazer para março do ano que vem. Tudo bem? Final de março e abril. Quando é final de fevereiro, ela fala, já vou mexer na praça. Eu falei, meu Deus, e agora? Preciso, né? E aí começou. Então, aí entrei no grupo de WhatsApp dos vizinhos e a praça ficou linda. Eles conversamos com os vizinhos, fizemos várias reuniões. Eles deram as sugestões, eu quero banco aqui, eu não quero campo de areia, eu quero brinquedo, eu quero academia ao ar livre. E aí a gente foi pontuando e deu para atender todos, graças a Deus. Faltou só a extensão da praça, que aí já deixo o recadinho para você que é aí do Jardim Vera Lúcia. A extensão em breve nós já chegaremos aí
para mexer também e deixar ela bem bonita. E aí a praça ficou linda, com academia, com brinquedo, com luz de LED ao redor. Então eu acredito que as pessoas ali estejam bem felizes, porque ficou bem aconchegante, dá para caminhar, dá para levar o cachorro. Não esqueça de recolher o cocô do cachorro, né? Mas dá para as pessoas fazerem uma academia e se divertir. Tem mesas, dá para fazer piquenique, as árvores lá são gigantescas, que é uma praça da década de 80, então eu acho que ficou bem agradável. Perfeito. Vamos falar de um tema um pouco mais atual agora, que é a relação da violência dentro das escolas, vereadora. Infelizmente a gente teve as notícias que teve, não preciso refazê-las aqui pela tristeza que foi. Esta Câmara também iniciou um tipo de debate a respeito de alguma situação para evitar que isso ocorra dentro da cidade de Jacareí. Os vereadores inclusive fizeram reunião com comandantes do batalhão. Eu queria que você fizesse uma extensão para a gente. Como que foi a abordagem da Câmara em relação a isso? E principalmente, você acha que cabe à Câmara fazer algum tipo de ação para tentar prevenir essa situação, vereadora? Olha, Márcio, é chocante, né? Mas nós precisamos lembrar que a escola é um local mais seguro que a criança tem para ficar, que o jovem tem para ficar, que o adulto tem para ficar, porque é um lugar onde você está aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre a história, aprendendo tudo o que precisa para o desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente. E é lamentável quando uma cena isolada aconteça no nosso país, né? E essa corrente do mal que vai gerando nas pessoas e que pregam os fake news da vida e que causa esse terrorismo todo que foi o que aconteceu, né? Pessoas não permitindo que os filhos fossem para a escola, pessoas ligando desesperadamente, como faço para mandar o meu filho que estuda na escola estadual ou minha filha que estuda na escola municipal tal, eu não tenho coragem. Eu falei, gente, o perigo, ele existe desde que o mundo é mundo, né? A violência, ela existe, e os ciúmes, a inveja, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde a criação, eu até falei numa reunião, né? Acho que você estava presente, eu falei, eu acho que desde Adão e Eva gerou Caim e Abel, né? E o que aconteceu? Caim matou Abel, né? Então a violência já está ali, e a gente é que tem que cuidar e gerar paz, certo? O que eu falo para as pessoas que me ligaram, as pessoas que entraram em contato? Olha, eu tenho uma filha na rede municipal, uma no ensino fundamental 2, que é estado, outra no ensino médio, que é estado, à noite, e uma na faculdade. Todas as 4 foram para a escola normal. Porque a gente tem que educar os nossos filhos não para enfrentar, de maneira alguma, mas para dizer, isso existe, né? Qual o caminho que você tem para seguir? Um caminho com segurança, um caminho que você possa se sentir bem e com segurança também, né? Então, tome cuidado com quem anda, perceba, seja luz no caminho das pessoas, né? Se você vê qualquer movimento que seus amigos estejam fazendo que não condiz com aquilo que a gente conversa, mostre para ele, porque nada melhor do que criança conversar com criança e jovem conversar com jovem. Porque às vezes nós, enquanto adultos, somos velhos, né? Isso é papo de velho, papo de, né? Não está desatualizado, fica chamando a atenção da gente. Mas quando o jovem fala entre si e ele acaba convencendo, né? A gente sabe que essa questão da violência e da depressão que se causa nos adolescentes, essa depressão, tem levado a esse tipo de atos, né? Eu até falo muitas vezes que o excesso do digital está causando, a gente tem visto vários neurocientistas já provando que esse uso excessivo do mecanismo digital, do celular, nas redes sociais, é o mesmo efeito da cocaína. Então, o jovem fica dopado do quê? Uma sede incessante
de algo que não está fazendo bem. E isso tem gerado, os neurônios têm ficado complicados ali e gerando essa depressão e gerando essa violência, né? Muitos nesses jogos de violência também que acabam estimulando a esse tipo de ato. É lamentável, porque nós percebemos que foi um jovem já para fase adulta e um jovem ainda na idade de 20 anos cometendo esse crime. Eu falo para vocês, mães e pais e pessoas responsáveis por crianças e adolescentes que estejam na escola, dê a orientação. Nós temos 190, que é o canal para segurança pública. É a Polícia Militar que é responsável pela segurança pública, tanto do município quanto do estado. Então, é a 190 que nós temos que ligar a qualquer sinal. Participei de uma reunião, então, para vocês ficarem também tranquilas, a Secretaria de Educação participou da reunião, junto lá com os comandantes do batalhão. Nós, vereadores, participamos. A dirigente de ensino do estado, que é aqui em Jacareí, também participou dessa reunião. Nós recebemos diversas orientações de ações, e ele sempre reforçando, 190. Mostrou todo o caminho, é simplesmente falar, já dizer o local e qual é a ocorrência, para ser bem rápido. Eles já se conectam rapidamente e até um episódio que teve em Jacareí, logo na mesma semana, em 5 minutos eles já estavam no local. Então, a gente precisa ter essa sensação de segurança, mesmo com toda essa complexidade que está o mundo, não é Jacareí, o mundo. Percebo que as câmeras do COI têm inibido, porém a gente percebe que ainda as pessoas, né, cometem seus delitos e seus crimes, mas a câmera do COI tem ajudado muito nessa situação. Mas tranquilizar, voltando lá, tranquilizar as mãezinhas, porque eu participei de uma reunião com todos os diretores, mais a secretária de saúde, por fazer parte, por ser presidente da comissão desta casa, né? A Comissão de Educação, Esporte e Cultura. E fiquei muito feliz, porque eles geraram um protocolo, tanto a Maria Tereza, junto com a Polícia Militar, e o secretário de Segurança Pública, que é o Rafael Júlio, eles criaram um protocolo, e levaram isso ao conhecimento dos diretores, e os diretores que levam para os professores levam para as crianças e para os pais. Então, trazer essa segurança, que eu acho que é o fator mais importante. Acho que a gente tem que falar mais de paz. Achei um movimento muito bacana que as escolas fizeram no dia 20, que era o dia tal, né? O dia X lá, que não era para ninguém para a escola, mas todos que foram para a escola puderam participar desse momento de paz, de levar uma carta, de dar um abraço no amigo, né? Foi um movimento muito interessante para a gente excluir esta fala do ódio, essa fala de rebeldia, enfim. Vereadora, já que a gente está chegando numa parte final aí do nosso programa, faz um apanhado para a gente em relação ao Executivo Municipal. Você é vereadora, uma das principais responsáveis por fiscalizar este poder que está ao lado da nossa Casa Legislativa. Como que você avalia nestes 4 meses, já que o programa é quadrimestral, mas também pode voltar um pouquinho em relação às ações do Poder Executivo, você que está tão próximo do próprio prefeito? Sim, eu costumo dizer aos amigos e também muitas vezes na tribuna que eu tenho uma conduta de muitas vezes não ficar mostrando o erro, né? E sim enfatizando as coisas boas que o governo vem fazendo. O erro eu prefiro comunicar direto ao secretário, então eu tenho esse diálogo muito próximo e tudo aquilo que eu não concordo eu vou lá e esclareço, eu levo a minha indignação tenho sido ouvida, graças a Deus, né? Então transito legal com isso. A mesma coisa com o prefeito, o que eu não concordo, olha, eu não concordo aqui, não concordo ali, não dá para mim. Então assim, eu vejo que eles se esforçam muito. Eu trabalhei, né, no meu primeiro, para estar hoje na vereança, eu estive no Executivo primeiro, então de 2017 a 2020, eu trabalhei na primeira gestão do Isaías. Então eu percebi na Secretaria de Educação, principalmente, um movimento muito forte de querer fazer, e fazer bem feito, né? E é o lema também da Secretaria de Educação, nós vamos fazer e vamos fazer bem feito.
Então eu vejo que há um esforço muito grande para que tudo saia bem. Porém, a gente ontem mesmo numa reunião com pessoas de um bairro, eu falei, olha, não é como o sistema privado, que eu vou lá, pego, compro e faço o gestor de compras, ele vai lá e faz a pesquisa para o gestor, apresenta os 3 orçamentos, eu quero esse, como é a qualidade, vamos ver e vamos fazer, né? Na administração pública não, você passa por licitação, as empresas concorrem e quando elas não cumprem com aquilo que está sendo proposto, o fiscal precisa atuar, dar a notificação. Essa notificação muitas vezes gera multa ou suspensão de contrato, dependendo de quantas notificações a empresa recebe. Isso atrasa a obra, isso gera transtorno para a população. A gente tem recebido muita reclamação com relação, às vezes, do SAI, que abre e não fecha, mas eu sento lá, Nelsinho, o que nós podemos melhorar? Olha, Amélia, já peguei essa empresa, não deu certo, peguei a outra empresa, não deu certo, estou na tantas empresas, mesma coisa uniforme, vou lá, pego uma empresa, primeira não deu certo, segunda deu certo, foi a 5ª empresa para a confecção do uniforme. E a gente não consegue pegar gente do Vale, é impressionante, não sei, eles não entram, não querem, não dá certo. Jacareí tinha uma fama de não pagar, hoje as contas estão em dias, né? Está em dias, está em dia as contas do município. Então eu particularmente, eu não consigo, tem um lado que não é legal, mas eu não consigo fazer esse apontamento para você agora. Mas o que é bom, eu preciso falar, que a parte de infraestrutura, que o quanto está se investindo nessa questão de infraestrutura, né? O quanto tem feito as melhorias para as pessoas que mais precisam e que sofrem com as enchentes, né? Diga-se de passagem, Diogo Fontes, que ficou aí quase 40 anos sendo também invadido pela água e já está sendo resolvido. A questão lá ali perto de Jardim Emília, Vila Ita, que também já está na fase de talvez iniciar também as melhorias para aquela região. Então eu vejo muitas ações nesse sentido. Eu acho que as grandes obras de infraestrutura que estão sendo pensadas. E a saúde, por mais que o município precisa completar, o município ele tem que colocar 15% do compromisso do município, 15% com a saúde. E o prefeito não conseguiu colocar menos do que 25%. Então há uma preocupação, né? Então você vê aí um gritante, porque se a gente talvez não tivesse que investir tanto na saúde, se o SUS completasse tudo isso, se o Ministério mandasse, o Ministério da Saúde mandasse realmente todos os investimentos para a saúde, como é para vir, o município não precisaria tirar tanto das infraestruturas e das melhorias da cidade para investir na saúde. E ainda a saúde com todos esses perrengues que a gente passa. Então eu vejo que há um esforço e um carinho muito grande pelo município e que tem sido feito com... Eu acho que a palavra é determinação, carinho e muita atenção. Acho que está sendo... É isso. Maria Amélia, tem algo que eu não te perguntei, mas que você considera extremamente relevante a gente tratar agora? Tem alguma coisa que você queira deixar para a gente? Não, tranquilo. Eu agradeço de coração, né, todo esse momento. Acho que é muito bacana, porque as pessoas sempre comentam, eu vi tua entrevista, assisti a sua entrevista na íntegra, que bacana, assisto você na TV Câmara. Então, eu acho que é um momento importante para a gente aqui também, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a gente. Eu tenho esses compromissos aqui, tenho meus compromissos sociais, tenho meus compromissos religiosos, então a gente não fica só neste espaço. Então eu acho que é importante neste espaço eu falar do que a gente faz aqui. Então, eu agradeço aqui a sua presença, Maria Amélia. Muito obrigado por aceitar participar do nosso espaço parlamentar e a gente espera que o segundo quadrimestre você esteja aqui com a gente novamente. E eu que espero ansiosamente o segundo quadrimestre. Muito obrigada a você que está acompanhando este momento parlamentar. Obrigado mais uma vez e obrigado também a você que acompanhou esse programa aqui com a gente, Espaço Parlamentar Primeiro Quadrimestre, com a vereadora Maria Amélia do PSDB. Esperamos que você tenha gostado, continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.